Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda e última aula de Equinodermata, onde eu vou apresentar para vocês as características de cada uma das 5 classes viventes desse grupo. Então, como já vimos, os Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, Equinoidea e Holoturoidea, que são os 5 grupos viventes. E, além disso, é também a minha última aula teórica no curso de Invertebrados em 2021. Eu espero que vocês tenham aproveitado e, assim como foi dito nas aulas anteriores, toda e qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me encaminhar, no caso dos alunos de Invertebrados, nos nossos fóruns de discussão no Moodle, ou no grupo de Invertebrados 2021 do Facebook, ou algum outro aluno que eventualmente esteja assistindo, e também os próprios alunos de Invertebrados, podem me encaminhar dúvidas por e-mail. E, por favor, sintam-se todos à vontade para fazê-lo. Eu tenho o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês e, de alguma maneira, contribuir para o aprendizado. Eu começo essa aula lembrando para vocês da posição dos equinodermados dentro de Metazoa. Então, nós temos essa filogeria mais moderna, uma compilação da literatura, baseado principalmente em dados moleculares, e nela os equinodermados aparecem nessa posição. Eles são um grupo irmão de hemicordados, dentro de deuterostômios, e o clado Hemicordata equinodermata é grupo irmão de Chordata, onde vão estar os vertebrados no subfilo Craniata ou vertebrata. Então, nós concluímos o curso de invertebrados esse ano com os equinodermados e, na sequência, no semestre que vem, na outra disciplina do departamento, em vertebrados, vocês estudam os hemicordados e também os cordados, claro, com maior detalhe nos vertebrados. Bem, vamos então começar a falar desses animais, e sendo um grupo tão diverso e um grupo que está em franco declínio, pelo que a gente consegue acompanhar pelo registro fóssil, cabe a gente falar primeiro um pouco sobre a evolução dentro de Equinodermata. A evolução que levou ao aparecimento dessas 5 classes atuais que nós temos atualmente, que são Crinoidea, com os crinoides, que talvez não sejam tão familiares a vocês, mas provavelmente muitos já viram, são animais comuns. Os Asteroidea, que são as estrelas do mar. Os Ophiuroidea, que são os ofiuroides ou ofiuros ou serpentes do mar, dado o movimento serpenteante delas, nós vamos falar dele. Os Equinoidea, que são os ouriços regulares ou irregulares, porque há os dois grupos aqui. Os ouriços regulares são normalmente chamados de ouriços do mar, enquanto os irregulares nós conhecemos mais pelo nome de bolachas da praia. E, finalmente, o último grupo, Holoturoidea, são as holotúrias ou pepinos do mar. Esses são os 5 grupos vivos hoje. Como eu falei, estão em declínio, porque mesmo hoje nós temos cerca de 6.000 espécies, está longe de ser um grupo comparável a anelídeos, a moluscos e sem falar de artrópodes. Então é um grupo que hoje não é tão bem representado e é um grupo exclusivamente marinho, como foi dito na aula passada. Nenhum membro desse filo foi capaz de invadir ou água salobra, muito menos água doce, e sem falar em ambientes terrestres. Isso provavelmente por uma incapacidade desses animais em regular o equilíbrio osmótico, então em poder regular a concentração de sais para se adaptar a ambientes de salinidade menor do que o ambiente marinho. Por essa razão, acredita-se, eles nunca conseguiram invadir ambientes estuarinos. Bem, estuarinos até tem algumas espécies, mas muito restrito. Mas, além disso, água doce e ambiente terrestre, em nenhuma hipótese, vocês vão achar um equinodermado aí. Nós temos 5 classes vivas, e o registro fóssil nos aponta para mais 15 classes fósseis. Então vejam como esses animais já foram muitíssimo mais abundantes do que são hoje. Então, essas 15 classes fósseis
elas não serão abordadas nesse curso, afinal de contas nós não estamos em paleontologia, nós estamos estudando só a fauna atual em invertebrados, mas é importante a gente definir quando começa um equinodermado, porque assim como essas 15 classes fósseis, que são diferentes das atuais, tem uma miríade de outros fósseis que a gente não sabe onde pôr. E aí, como saber o que é um equinodermado, o que não é? Quando começa o filo equinodermata? Então, ficou definido que o nome do filo equinodermata é o que carrega a característica que define o grupo. Então, equino seria espinho, derme, pele. Então, a característica que define equinodermata é a presença de espinhos ou ossículos dérmicos. Esses ossículos, nós já vimos na aula passada, são formados por uma parte mineral, que é o estereoma, entremeada por toda uma rede labiríntica de espaços e canais, onde está a matriz orgânica que secretou esse esqueleto, e, além disso, onde também circula uma infinidade de outras células, seja células de defesa, linfócitos e outras, ou então algumas células que vão destruir partes velhas do esqueleto para remodelá-lo, para produzir novas, e dessa maneira conseguir manter a estrutura. Então, a parte mineral é o estereoma, essa parte labiríntica de canais entre os ossículos é o estroma, onde estão as células que produzem os ossículos, bem como outros tipos celulares. Isso define um equinodermata. E baseado nisso, pelo registro fóssil, por mais diferentes que esses animais possam ser dos outros invertebrados, então, por serem animais pentarradiais, principalmente, nós conseguimos resgatar todas as etapas evolutivas que levaram ao aparecimento dos equinodermados atuais. Então, a partir do momento que nós estabelecemos um ponto, isto é um equinodermado, a partir daqui é um equinodermado, nós conseguimos ver toda a sucessão de eventos que, acreditamos, né, levou à formação dos 5 grupos atuais. Então, a condição ancestral, muito provavelmente, bem, o primeiro equinodermado acredita-se que era um animal vermiforme, de corpo mole e simetria bilateral. Os ossículos eles estavam imersos, dispersos na derme, porque, claro, tinha que ter os ossículos, senão não seria o primeiro equinoderma. Mas, a partir do momento que já havia, os primeiros a apresentarem tal característica eram, pelo registro fóssil, animais vermiformes, bilaterais e de corpo mole. A partir daí, nós temos a evolução dos diferentes grupos, temos esses 15 fósseis mais os 5 atuais, e nós temos uma condição que é considerada a condição ancestral, que são os chamados Peumatozoa, que é um grupo, então, dos quais nós temos vivos hoje apenas os crinoides, mas é um grupo que tem a superfície oral e, portanto, ambulacral, virada para o meio ambiente. Ela não está virada para o substrato, ela está virada em direção oposta, virada para o meio ambiente. Então, o ambúlacro, a superfície oral, é voltada para cima. Além disso, essa superfície oral, além da boca e dos sulcos ambulacrais, vai levar também o ânus. Reparem, os primeiros equinodermos não tinham sistema ambulacral. Aquele vermiforme com ossículos dérmicos e só, se era só, é porque a única característica dos equinodermados atuais que eles tinham era a presença de ossículos dérmicos e, portanto, não tinham ainda sistema ambulacral. Mas ele foi se desenvolvendo. Primeiro apareceram alguns poros, tem alguns fósseis com poros, depois já se cogita se havia canais, até que o sistema ambulacral se desenvolveu. Mas nessa condição ancestral, os Peumatozoa, então, teriam a superfície oral com boca, ambúlacros e o próprio ânus, todos virados para cima. Essa condição é oposta à dos Eleuterozoa, que são o grupo mais derivado, e onde estão todas as outras classes aqui, asteroide, ofiuroide, equinoide e holoturoide, que tem a superfície oral virada para baixo. Também era condição ancestral a presença
de ambúlacros abertos, ou seja, os ossículos não recobrem permanentemente os canais radiais. Então, essa condição era de peumatozoa e ela se mantém em crinoides, mas ela se mantém ainda nos primeiros eleuterozoa, que são os asteroidea, que, como a gente já viu na aula passada, também apresentam o ambúlacro aberto. Falaremos mais disso ao longo desta aula. Bem, cabe, em primeiro lugar, a gente falar sobre as relações internas, sobre as 5 classes atuais de Echinodermata. Isso é um pouco diferente do padrão que eu usei nas outras aulas, porque normalmente eu gosto de falar primeiro dos animais, descrever a morfologia, a biologia deles, falar dos diferentes sistemas, para só no final falar de filogenia. Só que aqui eu tenho 5 classes, fora as 15 fósseis. Das vivas, temos 5 classes. Como decidir sobre quem falar primeiro? Então, qual a ordem em que eu vou descrever essas classes? Para apresentar essas classes para vocês, nada melhor do que eu seguir uma tendência evolutiva e ir falando como evoluíram os caracteres. Então, para isso, fala-se primeiro sobre as hipóteses filogenéticas que nós temos hoje para esse grupo. E nós temos principalmente 2. E é baseado nessas hipóteses que eu vou apresentar cada uma das classes para vocês na sequência dessa aula. Então, a primeira hipótese é uma hipótese tradicional, baseada exclusivamente em morfologia, e ela confirma aquilo que eu falei agora há pouco. A outra também confirma, há uma pequena diferença só. Mas o grupo mais ancestral seriam os peumatozoa, que apresentariam a superfície oral virada para o substrato. Essa superfície oral é ambulacral, então ela vai conter, além da boca, o sistema ambulacral, e no caso dos peumatozoa, ela vai abranger também a região do ânus. Vivo dessa classe, nós temos apenas um grupo, que é o grupo dos crinoides. Todos os outros, então, já são eleuterozoários, que apresentam a superfície oral virada contra o substrato, justaposta, então a boca raspando no fundo. E essa é a condição dos eleuterozoa. Dentro dos eleuterozoa, nós temos um grupo mais basal que compartilha com crinoidea a presença de ambúlacros abertos, que é o grupo, então, das estrelas do mar, dos asteroides. Então, esses animais ainda têm ambúlacros abertos, enquanto a partir dele, ou de ancestrais dele, se originaram os criptosiríngida. Cripto é escondido, siríngida se refere a componentes do sistema nervoso. Só que esses componentes do sistema nervoso estão juntamente com os canais radiais. Criptosiríngida significa que esses componentes estão escondidos, cripto, escondido. Por quê? Porque eles estão cobertos por ossículos, então eles são internos. E não apenas esses componentes do sistema nervoso são internos, mas também os canais radiais e as ampolas. Então a única coisa que passa para fora do esqueleto, através de poros no próprio esqueleto ou espaços entre os ossículos, vão ser os pés ambulacrais. Ampolas, canais radiais e todo o resto é tudo interno. Nos criptosiríngida, temos então o primeiro grupo, que seriam os ofiuroides, e aí, numa relação de grupos irmãos, os equinozoa, que compreendem ouriços, regulares e irregulares, e os pepinos do mar. Essa é a hipótese, repito, baseada exclusivamente em dados morfológicos. Mas há uma outra, mais recente, que incorpora também dados moleculares, e ela apresenta apenas uma ligeira mudança. Na base, não tem mudança nenhuma, continua peumatozoa, aqui entre os grupos fósseis, até que nós temos os crinozoa representados exclusivamente na fauna atual pelos crinoidea, e a partir daí temos os eleuterozoa com a superfície oral justaposta ao substrato, e dentro dos eleuterozoa, aqui é que nós temos uma diferença, os ofiuroides aparecem como grupo irmão de asteroides num taxon Asterozoa. Semelhanças entre ofiuroides e asteroides
são óbvias para nós. O formato do corpo é bastante parecido, então até é meio que intuitivo imaginar que os ofiuroides sejam mais proximamente relacionados às estrelas do que a ouriços ou pepinos. Entretanto, isso não era confirmado pela posição do ambúlacro, que no caso dos ofiuroides vai ser interno. Então, os ofiuroides pertenciam a esse grupo criptossiríngida que foi totalmente invalidado com essa nova proposição. Veja, a criptossiríngida aqui teria um representante dentro de Asterozoa e dois outros em Equinozoa. Seria, portanto, um grupo polifilético. Então, essa nova visão invalidou essa hipótese de que o tipo de ambúlacro, se aberto ou fechado, seria o suficiente para definir os clados monofiléticos dentro de equinodermatos. Então, nós vamos basear a nossa aula nessa proposta mais recente, e por isso eu vou apresentar para vocês, na sequência, os crinoidea, depois asteroidea, ofiuroidea, equinoidea, e finalmente concluímos a aula falando dos holoturoidea, dos pepinos do mar. Vou apresentar para vocês também um filme, agora no início, que mostra mais ou menos como se supõe, então, como foi essa proposta, para a origem dos grupos de equinodermados viventes a partir de animais com simetria pentarradial. Na verdade, esse vídeo ele não contempla nem crinoides e nem ofiuroides. Ele contempla apenas as estrelas, ouriços e pepinos, mas mostram como foi a adaptação do sistema ambulacral que levou a esses três grupos. Crinoides tem a condição ancestral, então nós já sabemos como é que era antes, já está situado nessa linha evolutiva. E os ofiuroides são muito parecidos com as estrelas do mar, então, portanto, é meio que intuitivo também imaginar semelhanças entre os dois com relação ao sistema ambulacral, exceto, mais uma vez, pelo fato de os ofiuroides terem o ambúlacro fechado, enquanto as estrelas o têm aberto. Então vamos ver aqui o filme. Infelizmente ele está em inglês, não consegui legendas, mas eu acredito que dê para entender. E durante o filme, nesse como em outros que tem na aula de hoje, eu vou falando para vocês os principais aspectos. The most familiar of echinoderms can seem strange and alien. The sea star is a headless, faceless wonder, a collection of arms that forms a five-pointed star. Like all echinoderms, its body is based on five-part symmetry. Então, todos os equinodermos, assim como a estrela, têm o corpo formado por esse plano pentarradial de simetria. Vejam, juntando os braços da estrela e virando-os para cima, com a área ambulacral ocupando praticamente todo o corpo, temos ouriços. Vejam, o sistema ambulacral, aí vocês veem pés ambulacrais, cobre praticamente toda a superfície do corpo. E agora, tombando o ouriço de lado e esticando no eixo oral a boral, temos o pepino do mar. Vejam, aí ele está projetando para fora do corpo os tentáculos orais, que são parte do sistema ambulacral, assim como os pés que vocês viram no próprio corpo do animal. Então, mais uma vez, também em pepinos do mar, a superfície ambulacral cobre praticamente todo o corpo, exceto uma pequena região posterior, e no caso das holotúrias, então dos pepinos, há também uma formação de uma coroa de tentáculos orais usados para captura de alimento, que são totalmente de origem do sistema ambulacral. Vamos falar do primeiro grupo, os crinoides, então o grupo mais primitivo, de acordo com aquelas filogenias que eu apresentei no início da aula. Esses animais, então, eles ainda apresentam a superfície oral virada para o ambiente, ao invés de estar virada contra o substrato, de estar justaposta, eles a têm virada para cima, e tem também os ambúlacros abertos.
Então, a superfície oral voltada para o ambiente, voltada para cima. A oral é a mesma da ambulacral, então essa superfície vai conter boca e vai conter também os sulcos ambulacrais, que são abertos, esses animais têm ambúlacro aberto, e além disso também vai haver o ânus. No caso dos crinoides, vai haver uma pequena elevação, um cone anal, e o ânus vai estar no topo dessa estrutura. Mais uma vez, o ambúlacro é aberto, portanto não há ossículos revestindo o canal radial e ampolas, é tudo exposto, e assim como os componentes do sistema nervoso que definem o grupo dos criptocinídea. Tudo isso está aberto, está exposto no caso de crinoides. E a organização corporal vai ser de uns cirros basais, claro, formados por ossículos. A esses cirros pode se seguir um pedúnculo, e esse pedúnculo pode ser bastante longo. Então, em algumas formas fósseis, é dito nesses filmes que vocês vão ver agora, que algumas atingiam comprimentos de 3 vezes o tamanho de um Tiranossauro Rex, para vocês terem uma ideia. Então, esses pedúnculos podiam ser gigantescos, os braços também podiam ser gigantescos. O pedúnculo pode ter cirros só na base ou pode ter cirros ao longo de toda a extensão. Há no registro fóssil uma grande variação. Nas formas vivas, nós temos ainda representantes que têm pedúnculo, como vocês vão ver nessa aula, e esses que têm pedúnculo são os chamados lírios do mar, enquanto outras formas, que são a maioria, não têm o pedúnculo, não apresentam essa estrutura, elas vão ter os cirros para fixação e logo em cima um cone com as vísceras do animal, com os órgãos internos, e desse cone vão sair os braços orais. E essa estrutura, então, vai estar apoiada diretamente em cima dos cirros, sem que haja um pedúnculo diferenciado. Então vocês vejam aqui representantes dos dois. Esse seria um lírio do mar, ele tem pedúnculo. Vejam, esse pedúnculo vai apresentar cirros ao longo de toda a extensão, e aí vocês vão ter essa região virada para o ambiente, para a água marinha, onde vamos ter o sistema ambulacral. Esses são os chamados penas do mar. Então a gente acaba chamando, generalizando e chamando tudo de lírio do mar, mas a rigor, lírio são só esses que têm o pedúnculo. Então a grande maioria não é lírio, e sim penas do mar. Esses vão ter os mesmos cirros aqui embaixo para fixação, e aí já parte diretamente aquela estrutura, aquele cone com os órgãos do animal e de onde saem os braços orais. Como é que é essa estrutura então? Os cirros, eles vão ser formados por ossículos, cirros, o pedúnculo, os ossículos do pedúnculo e os ossículos das pínulas, a gente vai ver que eles são praticamente maciços, com pouquíssimos daqueles espaços de estroma. Isso para dar mais rigidez, para dar mais firmeza. Então, os cirros, nessas formas de penas do mar, que se fixam a pequenas pedras, pequenas ou grandes, mas que se fixam a pedras ou a corais ou a algum outro tipo de substrato fixo, e que desapareceu o pedúnculo, os cirros, eles são bastante robustos e eles são recurvados exatamente para poder agarrar. No caso daquelas formas que vivem em fundos arenosos ou lodosos, então em substratos não consolidados, não interessa se tem pedúnculo ou não. Os cirros desses animais que vivem em ambientes de fundo mole, eles são muito mais longos e espalhados, para dividir o peso do animal e impedir que eles acabem ficando enterrados, ficando soterrados pelo sedimento. De qualquer maneira, vai haver então um cone nessa região, logo acima dos cirros ou logo acima do término do pedúnculo, vai haver um cone onde estão as vísceras do animal. Esse cone, a parte externa dele, vai ter os ossículos todos fundidos, e esse é o chamado cálice. Então, vendo por fora, a superfície externa é o cálice. Enquanto a face superior, então essa membrana que tampa aqui em cima esse cone, e obviamente onde estão boca, sulcos ambulacrais
e também o cone anal, com o ânus no topo. Tudo isso é o chamado tegmen. Então vejam, aquele cone que tem as vísceras, a parte de fora é chamada de cálice e a parte superior é chamada tegmen. E lá por dentro é que vão estar os órgãos do animal. Como eu disse, pedúnculo e cirrus têm ossículos praticamente maciços e a mesma coisa ocorre com os ossículos das pínulas, sendo que esses ossículos vão ser articulados por ligamentos de colágeno, então ligamentos de tecido conjuntivo, que, no caso desses animais, é o tecido conjuntivo mutável. Aquele tecido que eu disse para vocês, que pode dar uma grande rigidez e pode também, no extremo oposto, dar uma grande flacidez que, no caso de crinoides e outros, pode até levar à ruptura de partes do corpo, à autotomia, à perda de partes dos braços. No caso dos crinoides, só existem músculos, só existe musculatura verdadeira. Veja, não estou falando de células epitélio musculares, essas estão em todo lugar, estão no peritônio, estão no sistema animal, estão em tudo. Mas fibras musculares verdadeiras só existem nos braços. De resto, cirrus, pedúnculo, das próprias pínulas, todas as articulações entre ossículos são através de tecido conjuntivo mutável, são através de fibras de colágeno, que, como vocês já sabem, já foi dito na aula passada, são inervadas diretamente pelo sistema nervoso, que é difuso, no caso desses animais, e isso ocorre sem qualquer participação da musculatura, então não há nenhum tipo de gasto energético, e graças a isso esses animais podem se manter, então, eretos, com os braços totalmente esticados para capturar o alimento, para filtrar, por horas e horas e horas a fio, sem gasto energético e num estado de grande rigidez. Então, tudo isso são propriedades do tecido conjuntivo mutável. Vejam aqui no esquema, nós temos que a parte basal, a parte de fixação, isso seria uma pena do mar, portanto não há pedúnculo. Vocês têm os cirrus para fixação e logo em seguida esse cone, onde vão estar os órgãos internos do animal. Esse cone, a parte externa dele, é o chamado cálice e vai apresentar os ossículos fundidos também. E a parte superior desse cone, então a parte que estaria aqui em cima, é o chamado tegmen, e esse tegmen vai conter a boca, vejam aqui numa foto de um animal mesmo, ao invés de um esquema. Além da boca vai haver o cone anal com o ânus na ponta, na extremidade, e da boca vão partir também os 5 sulcos ambulacrais. Esses sulcos ambulacrais, logo no final do tegmen, já se bifurcam, cada um se bifurca. Então vira 10 braços, e aí depois continua para dentro de um braço oral. Esses sulcos, esse número de 10 braços é o número da maioria dos crinoides atuais. Mas pode haver mais subdivisões, e pode haver formas com muito mais braços. O máximo registrado, que já se viu de crinoides, isso dos vivos, é cerca de 200 braços. Então vocês veem que é um número bastante grande. Então, nessa superfície oral, que vai se iniciar nessa região do tegmen e continua ao longo de braços e pínulas, vai se esticando ali nas pínulas, nós temos a penetração do sistema ambulacral, e esse sistema ambulacral, então, ele vai ser composto, geralmente, por 10 braços, então, por todo um sistema que se distribui por 10 braços, na maioria das formas, mas que pode chegar até mais de 200, conforme eu falei, e os ossículos e pínulas vão ser todos articulados por ligamentos de tecido conjuntivo mutável, que podem, portanto, permanecer rígidos por grande quantidade de tempo, mantendo o animal fixo em posição e aproveitando ao máximo a captura do alimento, sem qualquer gasto energético para isso. Esse sistema ambulacral ele vai ser composto, então,
por poros dérmicos. Então, não existe um madreporito no caso dos crinoides, não há madreporito, mas ao invés disso, na região do tegmen, o que vai acontecer é que vai haver ossículos perfurados, são os chamados poros tegumentares. E a água do mar penetra por esses ossículos e se mistura ao celoma perivisceral, que ocupa toda essa região interna logo abaixo do tegmen. Então, esse celoma vai receber um grande aporte de água do mar, mas ele também tem celomócitos e ele também tem outros componentes que constituem o próprio fluido celômico do animal. Esse fluido, portanto, a água do mar misturada com o próprio fluido interno, vai ser captado por numerosos canais pétreos que vai haver aqui em toda essa região dentro do celoma perivisceral, e esses múltiplos canais pétreos levam até um canal circular ou canal anelar ao redor da boca, e desse canal, então, vai partir um canal radial que, como já foi dito, ao final do tegmen se bifurca em dois, indo um para cada braço, num total de 10 braços, ou se a espécie em questão tiver mais braços, a cada ramificação vai um ramo do canal radial e vai penetrando em toda a extensão até finalmente saírem os pés ambulacrais. Esses animais não têm ampolas, então saem diretamente os pés ambulacrais, mas esses pés ambulacrais saem também não individualmente, mas em conjuntos de 3. Então, sempre grupinhos de 3 pés ambulacrais, que são as chamadas tríades, tríade de 3. Nessas tríades, os pés podem ter todos o mesmo tamanho, como está mostrado nesse esquema daqui, ou o que ocorre comumente, principalmente nessas espécies com um número maior de braços, os braços mais compridos de cada tríade, então cada tríade terá um braço maior e os outros ou são ambos menores e iguais, ou cada um tem o seu tamanho também, mas são menores do que o primeiro. Então, os braços superiores de cada tríade, de todas as tríades, de todos os braços que o crinoide contiver, os braços superiores se tocam, formam uma rede de muco entre eles, e essa rede de muco captura as partículas de alimento. Há estudos feitos e a efetividade dessa rede de muco é assim brutal. Eles conseguem formar um sistema que equivale a uma peneira de malha extremamente fina, exatamente para poder captar tudo o que passa na água ao redor desses braços e dessas pílulas. Eles pegando esse alimento e o combinando com o muco que é produzido, eles enrolam isso, formam pelotas de alimento. Essas pelotas são passadas para os braços menores, se houver, se não forem todos do mesmo tamanho. Então, caso haja braços menores, eles vão estar encarregados não da filtração, mas da manipulação dessas pelotas de alimento. E aí eles vão transportando essas pelotas braço a braço, e também através da ação de cílios, porque o epitélio desses sulcos ambulacrais ele é todo ciliado, é o único lugar onde há cílios no crinoide. Pedúnculo, cirrus e o próprio epitélio externo das pínulas e cálice e tal, nada disso tem cílios, tudo é revestido de cutícula. Mas no sistema ambulacral há cílios, então, para, juntamente com os braços, transportar essas partículas ao longo dos sulcos ambulacrais até chegarem à região da boca, onde esse alimento será ingerido. Com relação aos demais sistemas desses animais, bem, a alimentação, eu já falei, a nutrição, que ocorre por filtração, com as pelotas alimentares sendo formadas, então, ou por todo o conjunto de braços, que forma também a mesma malha para filtrar a água do mar, ou então são apenas os braços superiores de cada tríade. Isso varia de acordo com os táxons. Mas as pelotas, então, vão ser transportadas braço a braço e também através de cílios ao longo de todo o sulco ambulacral até chegar à boca, onde elas serão ingeridas.
A locomoção desses animais é extremamente restrita. Vejam, o ancestral primeiro equinodermado era algo semelhante a um animal vermiforme, com o corpo mole, com ossículos dérmicos dispersos nessa derme, e, além disso, esse animal muito provavelmente realizava a ação de movimentos peristálticos para rastejar e eram animais simétricos bilateralmente. Isso nós temos pelo registro fóssil e é a hipótese mais aceita atualmente. Agora, a partir desse primeiro ancestral, tudo o que se formou diretamente após, tudo que derivou diretamente dele, tendeu a uma simetria pentarradial e, além disso, a um hábito de vida séssil, completamente séssil. Então, nesses grupos fósseis, inclusive esse que era 3 vezes o tamanho de um Tiranossauro Rex e tal, nesses grupos, os animais não tinham nenhum movimento ou tinham pouquíssimo. E nas formas atuais, em todas elas, em todas as classes, nós temos diferentes exemplos de animais móveis. Então, nos equinodermos atuais, todas as classes tiveram o desenvolvimento de algum tipo de mobilidade. Mesmo nos crinoides, são raros aqueles que não se movimentam nunca. Embora, no caso dos crinoides, a movimentação seja só se o ambiente onde eles estiverem não estiver adequado. Então, se tiver muito quente, se não tiver correntes suficientes para trazer alimento, ou para as correntes para trazer qualquer outro tipo de recurso, seja oxigênio, seja remover excretas nitrogenados. Então, se o ambiente não estiver adequado, aí eles começam autotomizando parte dos braços e depois podem sair andando, a gente vai ver. Mas em condições normais eles ficam parados. Mas, ainda assim, eles são capazes de se mover, eles não são sésseis completamente, como alguns antepassados de outras classes de equinodermos eram. Há uma grande capacidade de regeneração, mas apenas regeneração de partes perdidas. Essa capacidade de regeneração não é usada para fins de reprodução. Ou seja, o animal não se quebra no meio e cada metade regenera o que está faltando, como ocorre, por exemplo, em estrelas e em ouriços. Em estrelas e em ofiuroides. Aqui isso não ocorre. Então, a reprodução assexuada, ela não existe em crinoides, e o que há é uma capacidade muito alta de regeneração, mas para recuperação de partes perdidas. Ou seja, o ambiente está ruim, o crinoide amputou uma parte do braço. E aí, ele é capaz de regenerar essa parte do braço novamente. Mas aquele pedaço de braço que foi amputado não será capaz de regenerar um crinoide inteiro. Com relação à reprodução sexuada, esses animais são gonocóricos, ou seja, são dioicos, sexos separados, machos e fêmeas. Mas há bastantes exceções. Mas, de maneira geral, via de regra, são animais dioicos e as gônadas desenvolvem-se nas pínulas. Lembro que as pínulas, ramificações dos braços, são formadas por ossículos praticamente maciços, mas não são só os ossículos são dérmicos. Então vai haver todo um epitélio e toda uma derme, e vários órgãos e sistemas podem também estar associados. É o caso do sistema reprodutor. Então, nessa região do epitélio das pínulas, vão ser formadas as gônadas. Essas gônadas, quando estiverem maduras, elas rompem a parede e elas já estão viradas para o meio externo, então os gametas, óvulos ou espermatozoides são liberados no meio. A fecundação é, portanto, externa, há exceções também, mas a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto através de algumas formas larvais. Eu falei para vocês na aula passada que, genericamente, a larva de equinodermos é a larva dipleurula, mas que essa dipleurula, dependendo da classe, ela assumia diferentes conformações. Então ela podia ter um número X ou Y de braços, podia ter bandas ciliares aqui ou ali, ou neste formato ou naquele, e de acordo com isso,
as larvas receberiam então nomes para cada grupo. No caso de crinoides, as larvas, então, a primeira é chamada de doliolaria, porque ela relembra um dolíolo, que eu acredito que vocês vão ver no semestre que vem, em vertebrados, mas vão ser animais com o formato de barril, e no caso dessas larvas, com várias faixas de ciliação circular, transversais aqui ao longo do corpo. Essa doliolaria começa a metamorfose e se transforma numa segunda forma larval, que basicamente é um microcrinoide, é um crinoide em miniatura, é o pentacrinoide. Essa estrutura, ou esse organismo, essa larva, afunda, assenta-se no sedimento e procede com o desenvolvimento nas próximas fases, então, para formar um juvenil e, finalmente, um crinoide adulto. Vejam, essa é uma forma vivente de crinoides pedunculados, portanto, de lívios do mar, na verdadeira acepção da palavra. E esses animais têm mobilidade muito reduzida, mas têm alguma mobilidade. Então vejam o que foi captado por uma câmera de um desses equipamentos de filmagem submarina que permanece fixo. Então a câmera está fixa no lugar, é um ROV ou alguma outra estrutura. A câmera está fixa e ela vai fotografando em intervalos periódicos de tempo. Vejam o que essa câmera fotografou. Ela deu um flagrante aqui num crinoide que estava passeando pelo ambiente. Então, deitado, esse crinoide pedunculado, ele vai se locomover. A primeira imagem que pegou no início do campo de visão, aí depois já pegou bem mais dentro do campo de visão, até que finalmente só pegou a região posterior com esses cirros terminais. Então esse animal rasteja. E o rastejamento é principalmente através dos braços. Os cirros do pedúnculo também podem ter algum tipo de participação, mas é muito restrito. O principal mesmo vão ser os braços que vão fornecer, e então eles vão arrastando-se no fundo, e com isso o animal vai sendo deslocado em busca de um novo lugar onde ele possa se erguer e, se tiver tudo bem ali, onde ele possa ficar por um longo tempo. Repito que eles só se locomovem sob condições adversas. E aí vocês veem um segundo crinoide, aí nós temos o exemplo de uma pena do mar. Vejam, no caso desse animal, há bem mais de 10 braços, então se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e por aí vai. Então esse animal já teve mais ramificações e ele vai bater esses braços para nadar. A natação, ela geralmente vai ser com grupos opostos de braços. Então, a cada 2 braços, um fica para baixo e o outro fica para cima. Então, todos os braços que estiverem voltados para baixo batem em uníssono, então batem simultaneamente, e os que estão voltados para cima também. Então esse animal fica fazendo ondas, os braços ficam se movendo nesse sentido, e graças a isso ele se desloca. Vocês vão ver que os cirros não têm nenhuma participação, eles ficam para baixo assim, todos durinhos, só os braços se movimentam. Isso é na natação, mas mesmo numa forma que vocês vão ver que rasteja, o animal vira os braços para baixo e são os braços que vão rastejando no sedimento com pouquíssima a nenhuma participação dos cirros. Vejam os braços, então, esses grupos simultâneos batendo para cima e os do par, os imediatamente ao lado, batendo para baixo. Todo esse movimento é bastante coordenado. Vejam essa outra forma. Olha só, essas pílulas que estão nessa região mais próxima do tegmen, elas estão viradas para dentro do tegmen para cobrir e para proteger, portanto, a região da boca, dos sulcos ambulacrais e do cano. Então essas são as pílulas mais proximais. Logo depois delas, na metade do braço, mais ou menos, tem as pílulas genitais, que são aquelas que têm as gônadas.
Então elas vão até cerca de metade do braço só. E depois, finalmente, vai haver as pílulas terminais. O sistema ambulacral está ao longo de tudo, então as tríades saem ao longo de tudo. Vejam, dá para ver o sistema ambulacral, e agora esse vídeo vai falar de alguns simbiontes. Então vejam esse camarãozinho, por exemplo, como ele se disfarça bem. Outros simbiontes que tem, vocês vão ver aí alguns, mas além do que aparece aí, existe um grupo de poliquetas, os Misostômida, que só vivem em crinoides. Vejam, esse peixinho que está nessas pílulas modificadas que recobrem o tegmen, com as pílulas de proteção do tegmen. Logo após elas, já são pílulas genitais. Essas também são pílulas de proteção, e vejam esse lagostinzinho aí, logo num dos braços. Esse outro lagostim que está perto dos cirros, então isso é visto de baixo. Vocês têm os cirros ali, e vejam o lagostim perfeitamente disfarçado, ó, as quelas aí. De novo, o lagostinzinho. E uma coisa impressionante é que se eles retirarem um hospedeiro, ou retirarem o hóspede do hospedeiro, se eles mantiverem tudo junto, mas uma população grande, para poder haver confusão, um monte de crinoides e um monte de camarões, por exemplo, removeram dos hospedeiros. Cada um deles, cada um dos hóspedes, vai voltar exatamente para o mesmo hospedeiro. Não é a mesma espécie, é o mesmo indivíduo onde ele estava antes. Então, uma relação de fidelidade assim é absurda.